Obrigado por estar acompanhando o Dedinho de Prosa, o primeiro podcast de indie gigante do Brasil, do mundo. O convidado de hoje é o Biza, do indie gigante Uberaba, um cara que tem um foco nas mil flores e manda muito bem no indie gigante. Acompanhe pra ver, vale a pena, viu? Fala, meu amigo. É aí, doutor. Deixa eu arrumar minha tela aqui que não ficou legal, não. Cheguei a ficar. Vou gravar aqui dentro hoje que os carneiros dá menos, faz menos barulho. Eu não tô podendo ver, não, caboclo. O trem não tem pasto, velho, não tem nada. Sério? Uma grandeza no coxo. Aí pode me ver, não. A hora que eles me verem, eles acham que eu tenho que pôr comida para eles. Nossa senhora. Aí é brabo. Deve comer, que é uma beleza, né? Ô, aqui hoje eu acordei felizinho. Eu fui ali, tava ventando gelado. Eu falei, uai, será que vai chover? Só Pô, que amanheceu bem mais fresco aqui em casa, graças a é, Deus. amanheceu, ele tava ventando gelado que só. De sábado para domingo, minha chocadeira tava marcando 42, cara. E a minha que queimou antes de ontem. Nossa. 97 ovo galado. Mas tá bom, vai dar certo. Ô, Bisa, eu fui editar, cara, aquele vídeo nosso. Aí quando eu comecei a editar ele, pra cortar as partezinhas que tem que cortar e tal. Aí fui ver, cara, o áudio seu não saiu não, cara. Você tá me Não, ouvindo, tá? tô te ouvindo bem. Aí o áudio não saiu não, cara. Não gravou o áudio seu. E, e eu fiquei chateado demais, velho, porque aquele dedinho de prosa lá, cara, era o que eu pensei, assim, pra ideia, entendeu? Uhum. Porque foi um negócio tão natural, cara, tão natural. O Weber apareceu no meio, a gente já entrou na conversa e a gente não teve tempo nem de se cumprimentar praticamente, já começou a falar e foi um assunto muito denso, cara, um assunto muito condensado. Falou de coisa muito avançada, cara, foi um trem muito chique. E aí não salvou o áudio, cara. Não, mas eu fiquei chateado demais. Mas tá bom, né, cara? Talvez não tava na hora de. Não tem erro, não. Talvez não tava na hora, né, de postar aquilo lá. Mas tá bom. Vida A que gente, segue. a gente falou algumas coisas que para a gente é bem natural e que a gente aprende bastante um com o outro, mas quando a gente vai passar isso para alguém, a gente tem que passar com um certo cuidado. Ontem eu estava conversando com um amigo e até falando sobre isso, porque o indigante ele é complicado, cara. A gente tenta ajudar e para a gente ajudar, a gente não pode mentir, a gente tem que falar a verdade. E a verdade, geralmente, ela machuca demais da conta, principalmente quem não está preparado para ouvir ela. Então, quando eu falo alguma coisa, eu não falo pensando em mercado. Eu sempre falo pensando na raça, pensando nos bichos mesmo. Então, a gente deixa algumas coisas de lado para poder passar o que a gente entende. E o que a gente deixa de lado incomoda muita gente, porque o que, que a gente deixa de lado? A gente deixa de lado o mercado, a gente deixa de lado de venda, porque o que eu falo que vai me prejudicar na hora de eu vender um bicho meu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de asa, cara. Eu acredito, o primeiro que eu vi falar de asa dentro da raça foi o Leandro Carvalho, numa entrevista que ele deu. Tem até essa entrevista no canal dele, já tem bastante tempo. E depois eu não vi mais ninguém falar de asa. Eu vim falando de asa ao longo do tempo. Então, hoje, quando a pessoa me procura um bicho, se eu tiver um bicho da asa dupla, pode esquecer, não vendo nem a pau. Não vendo. Então, é como se diz, né? Então, quando eu falo uma coisa, ele serve muito mais para mim do que para os outros. Eu falo justamente para isso mesmo, é para servir para mim. E eu não quero ser melhor do que ninguém, jamais, mas eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu penso nisso 24 horas por dia.
E eu tento Ô, trazer isso pra dentro da minha criação também. ô Bisa, mas isso daí que você tá falando, cara, acaba que no final se remete pro mercado de volta, sabe? Porque acaba que é o seu perfil de mercado, entendeu? Isso daí tudo não é ruim, não. É um negócio bem bacana e é uma forma muito interessante de pensar, sabe? É um negócio avançado, não é o básico que os outros vêm fazendo, sabe? E isso é interessante, porque a gente tem que se destacar por alguma coisa. E se for por coisa boa, é muito melhor do que alguns aí que se destacam por coisa ruim, entendeu? Então, e quando isso é natural, melhor ainda, que aí você não precisa de fazer força. É, Mas, ah, pode falar. eu tenho um sonho, Peter. Eu tenho um sonho dentro da raça e eu acredito que muita gente entra dentro do Indigante para ganhar dinheiro. Eu estou no Indigante para ser lembrado, para representar, acima de tudo, minha família, meu legado, que o Indigante vem do meu pai e do meu irmão. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande comigo mesmo sobre isso, entendeu? Eu não quero deixar, não quero passar aqui à toa, eu não estou na raça em vão. Eu quero Só para deixar um legado, deixar a minha história dentro da raça. só pra ser mais um, não, né, Bicho? Só para ser mais um, eu nunca fiz nada para ser mais um. Ô, ô Bisa, só pra gente tentar organizar um pouquinho as ideias, porque daqui a pouco a gente começa a falar e sai assunto para tudo quanto é lado. A ideia é o seguinte, a gente gravar a entrevista aí, ó. Entrevista não, velho. Eu tô cismando de falar entrevista, mas não é entrevista, é um bate-papo, tanto que não tem roteiro, tem nada combinado. Mas o bate-papo inteiro pro ar, tudo. O que o cara quiser ver tudo, é ver tudo. E depois alguns cortes das partes fundamental. E nisso vem, tipo, vamos supor, igual aquele dia a gente falou sobre o PCOD. Você me perguntou o que eu achava e tal. Então aquilo ali seria uma parte, entendeu? Mas pegar tudo, do começo até o fim. Enquanto tiver a mesma ideia, seguir. E, e depois a gente falou de asa, foi um assunto que a gente falou muito aquele dia. Então a ideia é mais ou menos essa. Então, dentro do possível, nós vamos tentar trabalhar com essa clareza de ideia, sabe? É um negócio que eu estou precisando de fazer, mas eu mesmo não consigo. Às vezes eu tento, mas uma ideia vai misturando a outra. Um assunto sempre puxa o outro. E a gente mistura tudo e depois volta lá de novo e tá naquele trem. Mas vamos contar pro povo aí quem que é o Bisa, é, depois aí, como é que o Índio Gigante entrou na sua vida aí? Como é que tem sido essa história aí? Peter, meu nome mesmo, pouca gente sabe, meu nome é Abissaí. É, é, um, O é um negócio, mesmo, é um é o negócio mesmo, que eu ia zoar, porque meu nome também é difícil pra caramba, sabe? Aí o povo me conhece só pelo Peter. Então nós já temos alguma coisa em comum aí. o meu nome é Abissaí e é o mesmo nome do meu bisavô. Então, quem me apelidou de Bisa foram os meus primos a princípio. E acabou que o meu círculo de amizade gira em torno da minha família. Então, quem é amigo do meu irmão, geralmente é meu amigo. E vice-versa. Quem são os meus amigos também são amigos dos meus irmãos, dos meus primos. Então, isso foi virando uma bola de neve. Eu sempre gostei muito desse apelido Bisa. Trouxe ele para o Indigante. O pessoal me conhece por Bisa, a maioria da turma me conhece por Bisa. Moro em Uberaba. Como eu falei, o Indigante ele vem do meu pai e do meu irmão. Eu caí dentro da raça quase por acaso. Meu pai e meu irmão já criavam. E uma época, uma época meu pai acidentou e quebrou a perna. E nessa mesma época eu estava de férias. Foi nos meus 2 primeiros dias de férias, mais ou menos. Ele quebrou a perna e não tinha como ninguém tratar dos bichos. E meu irmão me chamou, Bisa, você não quer passar suas férias lá na roça, cara? Pra você ajudar meu pai, cuidar dos bichos, porque ele não está conseguindo descer no galinheiro. E tinha mais algumas coisas aqui em casa, horta, essas coisas. Eu falei, não, eu vou para lá, não tem problema.
vim para cá para me ficar um mês de férias. Estou aqui há 8 anos já e não me vejo longe disso aqui nunca mais na minha vida. Eu quero morrer criando um gigante. Não quero, não vou falar para todo mundo que não vou ganhar dinheiro demais com o Indigante. O Indigante, acima de tudo, ele é uma paixão, ele é é um vício, né? A gente vicia naquilo e no melhoramento, na seleção. Eu gosto muito da parte da seleção, de juntar muito bicho na temporada e falar, agora eu vou catar. Vou catar o que me serve, matar o que não serve. E essa parte da seleção é a que eu mais gosto, a parte da criação que eu mais gosto é a seleção. E os direcionamentos de cruzamento, né? Então, eu me sinto muito grato. Estou muito longe de onde eu quero chegar, mas eu estou muito mais perto da onde eu quero chegar do que quando eu comecei. Então, eu estou caminhando a passos curtos, mas eu estou indo devagarzinho. E eu não tenho pressa. Eu acho que a minha grande vantagem é essa, paciência e saber o que eu quero acima de tudo. Um objetivo, eu sempre tive um objetivo. Quando eu comecei no Indigante, eu criei 2 anos praticamente fazendo a mesma coisa que meu pai e meu irmão faziam. E nesses 2 anos eu me descobri um criador mesmo. Eu não quis fazer o mais do mesmo. Eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quis fazer uma coisa que, além de agregar para mim, agregasse para a raça. Então, eu sempre pensei muito nisso. Sou muito influenciado pela cidade que eu moro, que é Uberaba, capital do Zebu. Acompanho a seleção do Zebu, acompanho a seleção principalmente do Nelore. Eu vejo muito o Indigante como Nelore, apesar de um ser agro, o outro ser bovino, então, mas para mim é praticamente a mesma coisa, a aptidão é a mesma. Não acredito que Indigante seja ornamental, eu não entra isso na minha cabeça. Se alguém conseguir colocar, eu estou pronto para receber isso. Mas na minha cabeça o Indigante ele é corte. Aí o cara me pergunta, Bispo, mas por que o Indigante tem um valor elevado? É igualzinho o Nelore. Então, eu vejo muito parecido. O Indigante ele é um grande produtor de carne, um grande conversor de alimento, ele muito precoce também. Então, acho que a gente tinha que ver esse lado mais do Indigante e isso valoriza muito os animais. Apesar do pessoal achar que corte é simplesmente para matar e comer. Não é isso. Então, eu vejo de uma outra forma. Às vezes eu não consigo me expressar tão bem, porque a cabeça trabalha diferente. Então, tem algumas coisas que me deixam um pouquinho chateado comigo mesmo, porque eu não consigo passar o que eu penso, claro, sabe? Então, o pessoal às vezes interpreta a gente mal. Mas igual eu te falei naquele vídeo passado, que eu fui taxado como louco muito tempo. E ainda continuo sendo. Mas eu tenho certeza que a minha loucura vai fazer sentido daqui a uns anos. Ô, Bia, esse negócio aí, isso é comum de quem pensa rápido demais, às vezes não consegue processar. Às vezes a gente sofre, que a gente pensa, aí você tá pensando e aquilo tá a milhão o cérebro, o corpo tá parado, né, mas a cabeça tá a milhão. E aí você vai, pensa, e lá na frente você pensa outra coisa, e depois você pensa tanto que não sai nada, né? Fica tudo preso ali, e você processa muito, e analisa, e reanalisa, e pensa de novo, e já testa os seus métodos, já valida as teorias, já cancela as que tem que cancelar, mas na boca não sai nada, né, cara? Não Porque sei. é Eu complicado. tenho que escrever por causa disso, viu, Peter? Eu escrevo muito para mim analisando e colocando as ideias em ordem, porque na cabeça eu não consigo. Eu penso muita coisa ao mesmo tempo e eu sei o que eu estou pensando, mas no final, hora de passar, eu não consigo passar com clareza. Então, para mim passar alguma coisa, uma ideia que 15 minutos, eu vou gastar mais de 1 hora para passar com clareza, porque
eu gosto de me apegar a fatos. Então, estudo muito Nelore, estudo algumas outras raças, por exemplo, quarto de milha. O pedigree do quarto de milha ele é bem completo, então, quando você vai olhar o pedigree ali, você tem uma noção muito grande do que você pode fazer, o que você não pode. O Nelore também, mas o pedigree do quarto de milha ele é maior. Então, ele te dá um parâmetro. Eu gosto de copiar. Eu acho que copiar é fácil. Você pegar. Eu fiz isso aqui em casa durante um tempo com uma galinha e perdi essa galinha no ano passado. Fiquei muito triste porque eu precisava dela esse ano para me concretizar meu trabalho e estou voltando no zero de novo. Mas vou voltar no zero diferente. Vou começar com mais de uma agora para ver se eu consigo chegar no animal que eu quero com o tão falado sangue fechado. Eu quero ter esse sangue fechado aqui em casa e acredito muito nesse trabalho, acredito demais na consanguinidade. Eu acho que não dá para trabalhar, para padronizar sem consanguinidade. A gente pode... Bisa, nessa ideia aí, você já ouviu falar com certeza sobre a tabela de Felt. Teve aí bem bombando esses dias. É um cara que o velho é foda no negócio, eu sou Márcio Baccarini, e ele fala muito bem. Não sei, eu tenho pouco conhecimento de YouTube, mas eu acredito que seja o primeiro que veio falando, que trouxe isso para a nossa realidade. Você trabalha ou já trabalhou com isso aí? Eu pergunto porque às vezes a gente tem ouvido muito hoje, está na moda falar sangue fechado, mas sangue fechado só por fechar não justifica. A ideia é você ter uma metodologia para fazer isso. E a tabela de Objetivo. Feld, a tabela de Feld, ela te passa essa metodologia. Hoje eu estou tentando fazer isso. Eu sei que eu vou esbarrar num problema aí que é comum do indigante, que é ainda né, a longevidade. Mudei muito no manejo para tentar ter bichos com maior longevidade. Você trabalha com algo desse tipo? Essa metodologia que você está usando é assim ou não? Como é que funciona aí? Eu trabalho com sanguinidade em cima da tabela de Fel. Só que eu não uso ela cegamente. Eu não consigo usar ela cegamente, porque eu faço. Como que eu vou te explicar? Às vezes eu mudo a ordem do cruzamento, porque principalmente por causa da gente estar trabalhando algumas coisas. Como que eu vou ser claro nisso, cara? A consanguinidade dentro do indigante, ela é Não, complexa demais. só vai falando isso aqui depois dá para entender. A consanguinidade dentro do indigante, ela é complexa demais. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar mesmo, eu já entendi logo de cara como que isso tem que ser trabalhado dentro da tabela de Fel. O que eu preciso de fazer para me atingir o meu objetivo. Então, primeiro eu busquei um objetivo e depois eu entendi que a tabela de Felk era a melhor ferramenta para mim, no meu ponto de vista. Dentro do meu objetivo, a melhor ferramenta seria a tabela de Felk. Só que o indigante tem um problema da longevidade. Então, eu não consegui fazer a tabela de Felk com o macho e com a fêmea. Eu levei só para o lado da fêmea. E o ano passado eu perdi essa fêmea. Então, esse ano eu vou começar de novo. Esse ano eu vou começar de novo com o macho, com a fêmea, e visando algumas coisas. Eu até falei ontem no grupo do Jurandir que não existe sangue fechado no indigante. Não existe animal PO no indigante e eu provo com a foto da chocadeira. É só o cara for chocar os outros, tirar a foto e mandar para nós aqui. Eu te falo para você que ali não é sangue fechado. Eu conheço animais de sangue fechado. Principalmente de ave combatente. Eu gosto de levar trazer o combatente, porque
O combatente ele é interessante, né? O combatente ele vem. Ô, Bisa, é, interessante que no começo eu queria falar isso, mas acabei esquecendo. Porque às vezes muito iniciante vai cair de cara nesse vídeo, entendeu? E isso daqui leva o cara já para outro patamar. E muita gente que ainda não está preparada para ouvir muita coisa, vai ouvir e não vai concordar, entendeu? Então, gente, quem estiver vendo o vídeo, se você não concordar é porque você não está preparado. Mas depois você volta e assiste de novo. E só para resumir isso daí do sangue fechado, cara, sem metodologia não existe sangue fechado. Tem que ter uma metodologia. Tem que ter. Mas pode falar do combatente aí que eu gosto. Esse é um exemplo fundamental. Peter, eu conheço alguns criadores de combatente, e o combatente, a seleção dele, ela é diferente da seleção do índio gigante. O combatente, o pessoal procura índole. Eles não estão atrás de características físicas, não estão atrás de fenótipo, eles estão atrás de genótipo. Então, quando eu conheci uma criação consanguínea de combatente, eu fiquei apaixonado. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. É isso aqui que eu quero. Apesar dos caras buscar índole, os animais deles são todos iguais. Os machos são todos iguais, as fêmeas são todas iguais. Iguais não, semelhantes. Uma coisa que eu achei muito interessante, cara, e isso foi acontecendo aqui em casa sem eu perceber, e com uma conversa com um amigo meu, Marcos Hotz, lá de Bebedouro, cara que entende demais de ave, que entende demais de genética, que para mim é um grande professor que eu tenho, um cara que quando eu tenho alguma dúvida, é ele que consegue me esclarecer minhas dúvidas, ele consegue entender a loucura que dentro da minha cabeça, então eu troco muita ideia com ele. Então eu vi uma coisa acontecer dentro da minha criação, que todas as galinhas botam o ovo igual. Então, dentro da consanguinidade, não existe uma galinha que bota ovo bege, outro ovo azul, outro ovo cinza, o marrom. E isso vale para a cor dos animais também. Então, o pessoal sabe que eu trabalho seleção de cor e isso me levou para a tabela de Felk, porque era o meu objetivo, padronizar a cor, padronizar todas as características, e na época eu não pensava no ovo. Eu não pensava no ovo. Então, com uma conversa minha com o Marcos, eu falei assim, Marcos, eu tô tendo que separar minhas galinhas tudo, colocar uma em cada bairro, porque o ovo dessa tá tudo igual. Ele deu uma risada bem gostosa e falou, ah, Bis, quer dizer que a sua consanguinidade está dando certo. Sua consanguinidade está indo para frente. Então, é uma coisa que eu não tinha percebido até então. E vai passando o ano, vai entrando o ano, eu vejo que os bichos vão ficando cada vez mais parecidos, que as características vão ficando mais consolidadas, e isso me deixa muito feliz, porque eu quero fazer um trabalho diferente realmente. E, infelizmente, esse trabalho que a gente faz, acaba que, eu sei que você também faz o uso da tabela de Felkey, e esse trabalho que a gente faz, acaba que algumas pessoas, por vaidade ou até mesmo para vender, começam a jogar uma inverdade dentro do mercado. Então, hoje, dentro do índio gigante, eu não conheço nenhuma linhagem totalmente com sangue fechado, tem várias linhagens consanguíneas, mas talvez também uma consanguinidade errada, porque não se faz consanguinidade com um animal que tem defeito, porque aquele defeito vai ser fixado. E uma coisa muito interessante, não se começa uma não se tem um sangue fechado se o padreador é branco ou se termina num bicho preto. Não dá para acontecer isso. Então a própria seleção ela te empurra para os bichos que você começou. Então é muita mentira dentro da raça e isso prejudica o trabalho de quem está fazendo um trabalho sério. Uma consanguinidade bem feita dentro do índio gigante vai demorar no mínimo 7 anos. Então, a gente não vai ter um sangue fechado dentro do índio gigante com menos de 7 anos. Eu não acredito nisso.
E, Ô, principalmente, um animal de sangue fechado, uma galinha ervilha, por exemplo, um galo bola, um outro, uma galinha vermelha, outra trigo, outra cor de rosa, outra azul, e aqui é a bagunça. Então, eu convido a turma para fazer uma visita na casa, não é na minha, não. Não quero que ninguém venha na minha casa, porque eu não quero servir de exemplo para ninguém, não. Mas eu queria que o pessoal procurasse a turma do combatente, o pessoal que vem aí há muitos anos trabalhando e procura lá para você ver uma linhagem lá consolidada de bicho com sangue fechado. Você vai ver um galo, você vai ficar desorientado, você vai falar, mas não é possível, os galos desse cara aqui tá tudo igual, tudo bem semelhante mesmo. Até o tamanho e o peso vai padronizar. Então, isso para mim é sangue fechado. A hora que o cara tiver um padrão fixo, aí ele pode falar até que os bichos dele é pior. Mas do contrário, isso aí é só história para boi dormir, só história para nego vender. Então, Bisa, eu tô rindo aqui, porque é interessante muito do que você fala, e às vezes eu tento falar com os outros, às vezes os outros não querem escutar, né? Você falou ali, você já trabalha. Eu tô começando ainda, tô começando com a ideia. Até então eu vinha fazendo o que todos fazem, cruzar bicho bom com bicho bom, na ideia de melhorar. E agora dar sequência, porque eu quero trabalhar famílias, entendeu? Então, tipo, eu tenho um galo muito bom. Eu quero ter uma linhagem naquele estilo. Eu tenho uma matriz muito boa, eu quero ter uma linhagem naquele estilo. Então, a ideia de se preservar, né? Preservar o sangue. Quantos galos bom de verdade a gente já teve, que hoje os outros falam, é bisneto, mas se você for avaliar, vai ter 2,5% de sangue, 5% de sangue quando tem. E esse detalhe que você falou aí é importante demais, né, cara? Porque hoje, uma dúvida, você trabalha aí só cor, Bisa? Tipo assim, todos os seus bichos são mil flores? Ou não, você tem os outros bichos? o Peter, ó, eu sempre tive esse sonho, cara. Esse ano é a minha primeira temporada. Eu tinha umas galinhas aqui, como que eu vou te falar? É ruim coruja gavar o pau, né? Como diz meu pai. Eu tinha umas galinhas aqui muito boas. Então, eu não tinha ferramenta dentro dos mil flores para me trabalhar do jeito que eu queria. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui trabalhando dentro da consanguinidade, usando alguns animais que não eram mil flores, mas que tinham sangue para mim construir as ferramentas que eu precisava. Um exemplo que eu quero te dar, um exemplo básico, assim, alguma característica que eu não tinha dentro dos mil flores. Meus bichos era bom de barbela, mas não tinha barbela tão grande, entendeu? Então eu precisei de usar um galo vermelho, precisei de usar uma galinha vermelha. Então eu usei essa galinha vermelha com um galo mil flores, por exemplo. A prole não deu mil flores. Aqui o bicho que eu queria, que tinha característica que eu queria, não deu mil flores, mas ela tinha um sangue de mil flores. Então eu peguei essa prole e cruzei nos mil flores de novo, até chegar na onde eu estou hoje. Esse ano eu estou trabalhando com 24 matrizes, todas mil flores. Estou trabalhando com 2 reprodutores mil flores e eu estou trabalhando com um reprodutor branco também. Esse reprodutor branco ele é neto de um galo daqui de casa. Ele é cria lá do Flávio e do Tchãozinho de Santa Rosa, lá do Santa Rita, como é que é o nome da cidade deles? Santa Rita do Sapucaí, que é a cidade deles. Vendi um frango para o Flávio, ele trabalhou lá e ele tirou um frango lá muito bom. Só que esse frango é branco, com algumas pintinhas mil flores. Ele tem umas 2 penas mil flores. E eu acho importante a gente falar nisso agora, porque o pessoal também está usando isso no Indigante. Para ser mil flores, o animal precisa de ter uma quantidade de pena mil flores. Não, não basta ele ter uma pena mil flores. Então, esse galo que eu estou usando, ele é branco. Eu estou usando ele porque ele tem uma característica muito especial, que, na minha opinião, faz toda a diferença dentro da raça, que é tamanho. Eu peguei ele com 1,17 m, hoje ele está com 1,19 m, batendo 1,20 m, dependendo de quem for medir, tira 1,20 m dele. Eu não sou esticador de bicho, não. Não consigo medir bem igual a turma, não. Então,
pelos meus bichos estar muito consanguíneo, os meus reprodutores estavam dando tudo na casa de 1,14. Eles estavam, parou no 1,14. Era raro um bicho que subia de 1,14. E as fêmeas na base de 98, 96, 98. E eu senti a necessidade de aumentar um pouco esse tamanho dos meus bichos. Eu quero levar meus bichos para um... Não quero só 1.000 flores, eu quero conjunto. Quero fazer um bicho que agrade todo mundo, apesar de se o cara não gostar de 1.000 flores, eu quero que ele olhe no meu bicho e fale, cara, ele tem uma característica que eu preciso, vou ter que buscar um bicho desse. Então, não é só a cor que eu trabalho, eu tento agregar tudo. Então, esse ano eu vou usar de novo um bicho branco. Vou, de novo, assim, um bicho fora da cor. Mas com cautela, vou usar ele com poucas matrizes, para me aproveitar um filho dele o ano que vem e jogar nas minhas fêmeas 1.000 flores. Então... Não, mas quando eu falei das cores, é porque, tipo assim, eu hoje aqui, eu tenho bicho ali que é de carcaça, uma linhagem de carcaça, tem a linhagem que é de tamanho, e tem a linhagem que é, quando eu falo de cor, é só assim que o importante delas é trabalhar essa questão de 1.000 flores e ir refinando. Você tocou no ponto que eu ia chegar. Entendeu? Porque quando eu comecei os 1.000 flores, eu senti que nos bichos faltavam algumas coisas. E uma coisa que eu não deixo para trás de jeito nenhum, que vem do meu pai e do meu irmão, que é precocidade e peso. Eu olho muito isso, eu preciso que os meus bichos tenham peso, até para me garantir na hora que der refúgio, ó, isso aqui é refúgio. Ele é refúgio, mas ele dá muito peso, eu consigo vender ele com 4 meses para corte. Então, isso é pensando na viabilidade mesmo do plantel e fazer um plantel que dê lucro, das duas formas. Tanto para o lado de elite e tanto para o lado do corte. Eu não acredito que existe essa separação. Porque quem Eu, faz o corte é o elite. eu falo isso pro povo e tem um povo que me questiona, já apanhei muito por causa disso. Mas o indigante, se for bem criado, se tiver uma boa gestão, até o corte, a ave de corte dá lucro. Parece que tem alguém me chamando ali no portão. Não vou poder atender agora não. Mas até a ave de corte, ela dá lucro. Ela dá lucro, sabe? Não precisa ser só a ave de elite, não. Só que a gente fala isso, os outros questionam demais, os outros batem muito em cima. Mas é porque, igual você falou, acho que o pessoal ainda não está preparado. Se você for ver uma criação de... Vamos mudar a criação. Santo Inês, por exemplo. Carneiro Santo Inês. Os caras não têm dó. O bicho que não deu... Bicho puro com bicho puro. Bicho bom com bicho bom. Que não deu uma prole legal, vai para panela. Não tem boi. No Nelore é a mesma coisa. Às vezes um animal, ele não vai direto para a panela, mas ele vai ser direcionado para fazer corte. Então, o pessoal do Indigante, eu acredito que ainda não está preparado para isso. Eles acham que é duas vertentes. Na verdade, não é. É uma vertente que puxa a outra. É uma vertente que faz a outra evoluir. Quanto mais o elite estiver evoluído, mais o corte vai evoluir também. Então, eu acredito muito nisso. E a gente está numa época que o milho está muito caro, os insumos estão muito caros. E galinha caipira não compensa criar mais. Mas o indigante ainda compensa, porque ele se paga. É uma coisa que se paga. O indigante ele é extraordinário por isso. E é uma raça nova, em crescimento, que dá oportunidade para todo mundo crescer junto, porque não existe PO no Indigante, então todo mundo pode trabalhar e construir o seu PO, tá na hora de aproveitar esse momento do mercado. E a gente precisa de passar as informações corretas para a turma, parar de pensar só em vender. Eu vejo a turma mostrando bicho PO Ô, Bisa, com asa dupla.
Então, se esse animal é PO, está com o joelho dobrando, está com a asa dupla, com certeza os filhos dele tudo vai ser. Se ele for PO realmente, os filhos dele tudo vai ser de asa dupla com o joelho dobrando. Porque ele é PO, ele vai transmitir o que ele é. Então, a gente tem Ô que tomar Bisa, cuidado para eu, falar. eu tô com um probleminha ali, cara. Tem um pessoal chamando aqui. Tem como você me esperar uns minutinhos? Vai Eu lá, meu chefe. vou ver se eu consigo resolver ali. Vai lá. Então falou. Pessoal, infelizmente nesse dia eu não consegui voltar e tivemos que encerrar nosso bate-papo. Mas já deixou aliado e teremos outros. Pode ficar tranquilo. No mais, agradeço por ter acompanhado. Volte sempre. Valeu!